te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A igreja declara a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare a Ele a honra e a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Boa noite, igreja. Lá em Marcos 14:36, Jesus, quando estava orando, ele dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E o que quer dizer a expressão Abba? Abba é uma expressão bíblica com origem no aramaico que Jesus estava falando. Quando ele dizia Abba, Pai, ele estava dizendo papai, meu pai. Sabe aquela coisa íntima, uma expressão, meu pai, papai. Isso que quer dizer Abba, Pai. Não tem nada nesse mundo que tenha mais valor do que ser filho de Deus. Ser recebido pelo Deus Todo-Poderoso, como nós acabamos de cantar, a honra, a glória, o louvor seja dado a Ele. Ele é o Deus Criador, esse Pai. Nós temos muito que agradecer. Quando as coisas não forem tão bem, alguma coisa não estiver te agradando muito, lembre-se, Abba, Pai, obrigado por me receber como filha, como filho. O tema da nossa mensagem, os desafios da igreja em Creta. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para Tito, ele escreve, e é essa carta que nós vamos ler, tá? Então, podem abrir aí Tito, capítulo 1, são 4 versos. 4 versos só que nós vamos ler na nossa Bíblia. Eu estou lendo na linguagem de hoje, se você tiver com outra linguagem, você pode prestar atenção só na voz. Está lá? Tito fica bem quase no final da Bíblia, bem lá para trás. Acredita-se que esta carta está entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, mas foi organizada assim, então vem depois de 2 Timóteo. Tá? Vamos ler. Versículo 1 do capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Amém? Bem. Vamos só agora orar pela palavra que vai ser falada por mim, mas que seja o Espírito. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra é viva, operante, eficaz, transformadora. A Tua palavra, ela converte, porque o Teu Espírito está nela. Senhor, que cada uma pessoa que o Senhor trouxe aqui, que o Espírito Santo convidou e que trouxe até aqui, possa estar agora bem acordado, bem atento à palavra do Senhor, que ela vai, de toda forma, ela não volta vazia, ela vai operar nos corações, ela vai falar com cada um de nós, a começar por mim. Em nome de Jesus, amém.
os cretenses, porém, eles eram mentirosos. Que triste, né? Um povo ser reconhecido como mentirosos, comilões e preguiçosos. Só isso. Ah, você é um cretense? Então, ele é um preguiçoso, é um comilão, e é um mentiroso, que é pior de tudo, né? E essa era a cultura dessa ilha de Creta. Na religião, os cretenses eram muito ligados a uma figura de uma mulher, olha só, que coisa horrível, toda vestida, mas com os seios de fora, ainda tinha isso. Era muita sensualidade, era muita promiscuidade, era muita idolatria nessa ilha, era uma coisa horrorosa. E eles, então, essa religião, ela era a deusa mãe. E sabe o que ela está segurando nas mãos? Serpente. Olha que é do bem isso? Claro que não, né? Ela segurava serpente, uma serpente na mão direita, uma serpente na mão esquerda, e o povo ia ali e fazia as oferendas para essa coisa aí. Sendo assim, não era tão fácil pregar o evangelho em Creta. Não era fácil, mas não impossível. Também não era impossível, não foi impossível. Paulo conseguiu. E, sendo assim, Tito, que era grego, aí aonde você está sabendo, Tânia, que Tito era grego? Não coloquei o versículo, mas lá em Gálatas 2:3 fala, ele se converte ao evangelho graças ao apóstolo Paulo. Depois de convertido, Tito trabalhou ao lado de Paulo naquelas viagens missionárias, ele trabalha e pregando o evangelho. E também na organização dessa igreja. Tito trabalha com Paulo. O que Paulo faz? Paulo vai, Tito, agora você está pronto. Você vai ficar com essa igreja aqui em Creta. Você vai evangelizar, vai ser o pastor dos cretenses aqui. Paulo, aí, depois de um tempo, Paulo vai e escreve, sabendo, porque Paulo, ele fundava aquela igreja, né? Aí ia para outra, e para outra. Ele era um pastor missionário, ele não ficava numa igreja só, ficava um tempo, em algumas mais tempo, em algumas menos tempo, mas ele não ficava permanente naquela mesma igreja. Deixava sempre alguém que acompanhou a vida dele, que ele sabia que podia deixar, que tinha condições de ficar ali como pastoreando aquela igreja. Aí Paulo vai sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo, e vai e escreve essa primeira carta para Tito. Paulo escreve para quê? Para fortalecê-lo. E no papel dele de líder, pastor ali, o líder da igreja na ilha de Creta, a despeito da oposição. Bem, o que a gente pode aprender com esse texto de 4 versículos? Primeira coisa que a gente aprende é que Deus age através de liderança. E aí, o líder, sabe o que ele faz? Obviamente que nós vamos falar do líder tipo Paulo, tipo Tito, líder bons líderes em qualquer área, no trabalho, na igreja, em casa, na faculdade, na escola. O líder, ele move pessoas, mostra a visão, se compromete com o desenvolvimento dos outros, ele não quer só para si. Eu sou líder e tal, não vou querer que ninguém aprenda, para ninguém querer pegar minha vaga. Isso não passa na cabeça de um líder. Líder mesmo, ele faz isso. Ele quer que outros, porque senão ele vai morrer, quem que vai liderar no lugar dele? Ele tem que investir nas pessoas, né? E o líder é alguém que sabe para onde vai e é uma pessoa de caráter. Tem um autor, que eu não me lembro agora o nome, eu não escrevi, isso não importa, uma pessoa que escreveu que o líder precisa de ter essas qualidades. Porém, se ele tiver tudo isso, mas se ele não tiver caráter, ele fala assim,
deixa tudo isso e procura ter caráter. Caráter é o mais importante. Como alguém pode liderar qualquer coisa se em casa ela é outra pessoa? Se fora da igreja, no caso aqui que nós estamos dentro de uma igreja, ela é outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ser a mesma pessoa aqui, em casa, na rua, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Não porque, vou ver se tem alguém aqui me vendo, se é alguém conhecido, não. Porque eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Eu poderia estar lendo muita coisa, livros, pesquisar sobre essas pessoas, saber de cor e salteado muita coisa. Isso é muito bom, estudar é muito bom. Mas se eu não viver aquilo que eu prego, aí não é só o pastor, não. Você prega para o seu vizinho, você prega para o seu marido, para a sua família, para o seu parente, com a sua vida. Você vai, o telefone toca. Diz que eu não estou. Você está mentindo. Mentira é do diabo, a Bíblia diz. O diabo é o pai da mentira. Não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira. Então, coisas assim. E, continuando aqui, Jesus ele disse assim, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Está lá em Marcos 43. Tão lindo Jesus falar isso, né? Ele que é Deus, diz que quem quer ser importante, totalmente diferente do que o mundo prega, né? Que sirva os outros. E Romanos 12, 7 e 8, que não tem em tela, só para vocês, que nós não chegamos ainda no nosso tema. Olha o que o 7 fala de Romanos 12. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Isso aí para todos os líderes aqui, e para os presentes e para os futuros. Exerça sua liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso é NVI, tá? Que está escrito assim. Na linguagem de hoje está um pouquinho diferente. Jesus, ele foi o maior exemplo de líder. Ele foi um líder amoroso. O líder precisa ser amoroso. Ninguém aguenta líder grosso. Ninguém aguenta líder que tem... tá me incomodando demais. Não aguento, não tem... A pessoa está falando com o líder. Tá bom. Tá. Isso não é papel de líder, tá? Então, ele precisa ser como Jesus. Amoroso, servo, íntegro, corajoso, zeloso, fiel, focado em sua missão. Você sabe que missão o Senhor te deu para você estar? Qual o seu ministério? E aí você precisa ser focado no ministério e fazer tudo isso dentro desse ministério. Agora aqui que nós lemos os versículos, os 4, nós vamos ver um de cada vez. Verso 1 do capítulo 1 de Tito, diz assim: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Vamos ver só a primeira parte, depois a gente vê a segunda. Paulo ele está enviando essa carta a Tito, através de um irmão que estava indo para lá. Estava junto com outros, e esse irmão, esse parou ali, o outro continuou, foi para outro lugar, o outro para outro lugar, mas o que parou ali, ele falou, olha, entrega esta carta para o meu servo, para o meu
discípulo, no caso, né? Depois vocês vão ver que Tito era mais do que discípulo para ele. Entrega para Tito que ele precisa saber e fazer para essa igreja ficar cada vez melhor. E aí, Paulo envia essa carta e Tito era um cristão, eu já falei, origem grega, e ele vai agir em Creta sob a autoridade de Paulo, não sob a autoridade de Paulo. Na carta, Paulo coloca as características de Paulo. Olha que lindo. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo, ia falar, eu, Paulo, que falo grego, aramaico e hebraico, porque Paulo falava esses 3 idiomas. Eu, Paulo, que fui isso, fui aquilo, tudo que vocês sabem que Paulo foi. Mas ele diz, as credenciais dele, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Que lindo, né? Um homem humilde. Essas eram as credenciais principais de Paulo, que ele achava. Alguém para ser apóstolo de verdade, oficialmente apóstolo. Alguém conhece algum apóstolo aqui? Quem conhece algum apóstolo, levanta o braço. Se não quiser levantar, então ninguém conhece. Então, muito bem. Porque apóstolo oficial, sabe o que eles precisam? Porque precisava ter alguém para ser apóstolo de verdade? Oficialmente falando? Tinha que ter visto Jesus face a face, e Paulo viu no caminho de Damasco. E também tinha que ser comissionado por Jesus para ser apóstolo. As pessoas que se intitulam apóstolos, pode ser apóstolo gospel, resolveu dar esse título, mas apóstolo, ele precisava ver Jesus. Paulo não esteve com Jesus quando Jesus andou na terra aqui como homem, nós sabemos disso. Ele veio lá 62 depois de Cristo. Mas ele, quando ficou cego no caminho para Damasco, Jesus viu aquela luz e Jesus falou com ele que o nome dele era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele era perseguidor da igreja de Jesus. E aí ele vai, está tudo na Bíblia, você pode ver em Atos, você vai entender tudo isso, e Paulo vai, se converte, se torna esse grande evangelista que nós vemos, grande pastor, missionário. A segunda parte, então, ele fala, eu fui escolhido e mandado, Paulo falando, né? Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem. Isso significa que nem todo mundo está com a fé lá em cima. Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou sentar aqui nesse banco e que o banco não vai cair. Sento e o banco não cai. Mas não é essa a fé. Eu tive fé. Quando vocês chegaram aqui e sentaram nas cadeiras, vocês tiveram fé que não ia cair, a cadeira não ia estar quebrada. Nós temos fé, mas não é essa fé. Ele precisava ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Nessa segunda parte, na carta de Paulo para Tito, eu quero que a igreja agora preste muita atenção nisso. Conhecimento que não produz transformação de vida e uma atitude reverente a Deus é mera informação. Se você tem um conhecimento da Bíblia, da palavra, mas isso não produz nenhuma transformação na sua vida, você continua igual. Eu nasci assim, eu vou crescer, sei lá, eu vou morrer assim. Crente Gabriela, né, que fala? Esse é velho, né? E tem que ter uma atitude reverente diante de Deus. Isso é mera informação. Agora, a segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto. Segunda, Deus nos promete a vida eterna.
Vamos ler agora o 3, versículo 3. E no tempo certo, ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, Paulo, né? E eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, já mandou nós anunciarmos o Evangelho. Quando a gente não anuncia, precisa pedir, Senhor, me dê coragem. Eu não vou aqui dizer, você não tem coragem, tem que ter. Não, gente, tem gente que não tem. Mas pede a Deus que Ele dá, porque Ele já revelou que é para isso. O nosso propósito aqui na Terra é para pregar o Evangelho. Não precisa ser pastor para pregar o Evangelho. Você é comissionado para pregar o Evangelho. Ide, olha o ide é imperativo. Ide não está falando, se você quiser você prega, se você não quiser você não prega. Ide pregar o Evangelho. Então, Paulo ele enfatiza também o 2, né? Eu já li o versículo 3, e quando Paulo diz Deus, nosso Salvador, ele está dizendo isso para mostrar que Jesus é Deus, que se fez homem para nos salvar. Emanuel, Deus conosco. Então, a primeira parte do versículo, e no tempo certo, ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Quando Paulo diz Deus, o nosso Salvador, ele está dizendo isso para mostrar que Jesus é Deus, que se fez homem para nos salvar. Não se esqueça, porque assim, a gente sabe que Salvador é Jesus, mas ele fala Deus, nosso Salvador, para linkar Deus, Pai e Deus Filho, que foi o nosso Salvador. E o que podemos aprender com esse texto agora? O terceiro ponto. Pode pular. Deus nos permite ter filhos espirituais. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Eu escolhi isso porque é Dia dos Pais. Então, Tito aqui, o Paulo aqui está se colocando como pai espiritual do Tito. O que o pai faz? O que ele fez? Paulo aqui, ele assume a postura de um pai espiritual, alguém que partilha da mesma fé, quase se sente responsável pela vida que ele gerou espiritualmente. O Paulo gerou espiritualmente Tito, e ele, quando ele manda a carta, quando sabe de alguma coisa, ou ele visita, Paulo estava sempre atento. Ele não deixava, não abandonava o filho na fé. Assim como Paulo, nós também recebemos uma incumbência. Vamos pedir a Deus para que venhamos a gerar filhos na fé. Você, como Paulo, precisa gerar filhos na fé. Quem você conhece que pode falar para você? Você é meu pai na fé. Você é minha mãe na fé.